Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Atenção, este vídeo é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido aos profissionais de outras áreas. Hoje falaremos sobre a abordagem de um paciente com mioptise e dispneia súbita. Paciente masculino, 56 anos, da entrada na emergência com queixas de falta de ar e cansaço, tendo iniciado aproximadamente 2 semanas, de forma súbita, piorando gradativamente e estando sintomático mesmo em repouso no momento. No período, também apresentou episódios de hemoptise autolimitados e relata ainda inchaço em braço esquerdo no mesmo período. É hipertenso e diabético, em uso de losartana, glibenclamida e metformina. Nega história de dor torácica, febre, cirurgias recentes, histórico oncológico ou outras condições patológicas pregressas e ou familiares. Então, na nossa lista de problemas, temos o paciente com dispneia súbita e progressiva, cansaço, com hemoptises autolimitadas, edema de membro superior esquerdo, hipertensão e diabetes. Ao exame, o paciente se encontra hemodinamicamente estável, com pressão arterial de 128 por 94 ml de mercúrio, frequência cardíaca de 120 e respiratória de 30. A temperatura era de 36,8 e ele estava com uma boa perfusão capilar periférica. Bom estado geral, lúcido orientado no tempo e espaço, acianótico, anictérico, hidratado, hipocorado, uma cruz de 4, dispneico em ar ambiente e com presença de turgência jugular a 45 graus à esquerda, não alterada com manobra respiratória, ou seja, uma turgência jugular patológica fixa. B2 hiperfonética, principalmente em foco pulmonar. E também apresenta um edema de 3 cruzes em 4 em membro superior esquerdo, com cacifo e sem sinais flogísticos, sem outras alterações. Então, complementando a lista de problemas, temos aqui o paciente taquicárdico, taquidispneico, com turgência jugular patológica à esquerda fixa, B2 hiperfonética em foco pulmonar e edema de membro superior esquerdo, sem flogose. Temos aqui, então, a nossa lista de problemas organizada de forma que a gente comece a pensar nas principais hipóteses diagnósticas, seja hipóteses sindrômicas e ou etiológicas. Temos, então, um paciente com uma dispneia súbita e taquidispneico. E isso vai falar para a gente que é um paciente com uma síndrome dispneica, mas é uma síndrome dispneica aguda. E quais são as principais etiologias relacionadas a uma síndrome dispneica aguda? São duas, principalmente: o TEP, ou um pneumotórax espontâneo. Só que esse paciente tem clínica para pneumotórax? Não tem clínica nenhuma para isso, porque a gente sabe que é um paciente com número vesicular preservado, que ele não tem hipertimpanismo, então a gente começa a colocar na nossa cabeça a ideia de ser um TEP, ok? Vamos continuar. É um paciente também taquicárdico e com hemoptises autolimitadas. Opa, isso são condições, são clínicas relacionadas ao TEP. Então a gente está só corroborando com a nossa principal hipótese. Hipertenso e diabético. Bom, no caso são fatores de risco cardiovasculares, a gente deixa aqui reservado. É um paciente com edema de membro superior esquerdo. Opa, a gente tem aqui uma síndrome edemigênica. Só que é uma síndrome edemigênica assimétrica. Se é assimétrica, vamos pensar, será que é um paciente que tem alguma inflamação nesse membro? Ele está com alguma flebite? É um paciente que tem alguma celulite? Não, ele não tem nenhuma clínica de flogose nesse membro. Então a gente começa a pensar em alguma coisa relacionada a alguma obstrução linfática ou de drenagem venosa. Então a gente vai deixar isso em stand-by. B2 hiperfonética. Opa, tem uma B2 hiperfonética? Será que essa B2 hiperfonética em foco pulmonar está falando para mim que esse paciente já tem uma hipertensão, um grau de hipertensão pulmonar? Ou seja, já que é uma clínica relacionado ao TEP, será que a gente consegue fazer essa associação? É uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Turgência jugular patológica à esquerda e fixa. Aqui a gente tem que ter um pouco de calma. Será que essa turgência jugular patológica ela é uma clínica relacionada ao TEP ou não? Vamos pensar. Se fosse relacionada ao TEP, seria uma turgência bilateral, não seria uma turgência unilateral, ou seja, assimétrica, E é do mesmo lado que está apresentando o edema. Então, será que essa turgência jugular à esquerda fixa é relacionada ao edema? Bem, a gente vai ter que pedir alguns exames, a gente vai ter que tentar investigar um pouco melhor isso, ok? Ok,
Vamos falar um pouco mais sobre o TEP. O TEP, ou tromboembolismo pulmonar, é uma condição que pode ser um desafio na emergência, uma vez que ele pode ser relacionado com diversos diagnósticos diferenciais. E é importante a gente ter esse diagnóstico diferencial na cabeça, pois a mortalidade sem a anticoagulação chega a 30%, mas anticoagulando esse paciente, a mortalidade cai para 7%. Então vamos prestar atenção no TEP. Quais são os principais achados clínicos do tromboembolismo pulmonar? Bem, 97% dos pacientes se apresentam com dor torácica, taquipneia e dispneia. Mas a gente sabe que tem um espectro de condições clínicas que a gente pode ter nessa patologia. Então vamos falar aqui as principais. Dor torácica. Essa dor torácica ela pode ser pleurítica ou não. Dispneia sem explicação. Essa dispneia ela pode ser súbita na maior parte das vezes, mas ela pode ser gradativa por alguns dias. O paciente pode se apresentar também com uma síncope, tosse com ou sem hemoptise, ansiedade inexplicável, uma taquipneia, principalmente com queda de saturação, né? Taquicárdico também, com edema assimétrico de membros inferiores, né? No caso, membro inferior, porque a gente sabe que a trombose venosa profunda de membros inferiores, né? É a principal condição associada, né, ao TEP, ok? Turgência jugular, no caso, a turgência jugular bilateral, B2 hiperfonética, com ou sem sopro tricúspide, que são achados de hipertensão pulmonar, hipotensão ou até mesmo o choque obstrutivo. E é interessante a gente lembrar de uma coisa. Geralmente, o TEP ele é associado com algum fator predisponente, como no caso que foi citado o TVP, né, que seria o principal. Mas em até 30% a gente pode não encontrar um fator predisponente. E nesses casos, a gente tem que pedir, né, a dosagem de certos fatores, né, de coagulação, por exemplo, que o paciente ele pode ter alguma condição hematológica que a gente não conhece. A gente tem que, nesse caso, acabar pedindo outros exames mais específicos. E falando rapidamente sobre os fatores de risco do TEP, a gente tem que ter em mente que esses fatores são divididos em 3. Fatores de alto risco, de médio risco e de menor risco. Não vamos falar todos aqui, mas vamos apenas citar os principais. De alto risco, a gente tem o TEP ou TVP prévios, a cirurgia do quadril e do joelho, a fratura dos membros inferiores, o trauma múltiplo e outros. De médio risco, a insuficiência cardíaca descompensada, o câncer, a quimioterapia, a hipercoagulabilidade de qualquer fator, a síndrome antifosfolipídio, a doença autoimune, o catéter venoso central, que aí vai ser associado, né, com trombose venosa central de membro superior também, a artroscopia do joelho e outros. E de menor risco, a gente tem a idade avançada, o repouso no leito maior do que 3 dias, a hipertensão, o diabetes, obesidade, gravidez e outros. O nosso paciente, no caso, ele apresenta apenas os fatores de risco de menor risco, que no caso é a hipertensão e a diabetes. Apenas para lembrar, a gente tem que ter em mente que o TEP possui diversos diagnósticos diferenciais, principalmente diagnósticos diferenciais de dor torácica. E não iremos comentar aqui nesse podcast, pois existe um vídeo específico sobre esse tema no nosso canal, ok? Mas apenas como lembrança, a gente tem que diferenciar de uma síndrome coronariana aguda, da pericardite, das infecções do aparelho respiratório, do DPLC, da insuficiência cardíaca e da hipertensão pulmonar idiopática. E a partir da nossa principal hipótese, né, a gente vai começar pedindo o eletro, raio-x de tórax e outros exames. Ok, eu tenho a suspeita que meu paciente tem TEP. O que eu faço agora? Eu vou aplicar os pré-testes, no caso, o Wells ou o Genebra. Lembrando que o Wells é uma escala que ela é facilmente decorável, então ela é mais usada na prática clínica, né? Com esses pré-testes, a gente consegue estratificar o paciente em baixa probabilidade de TEP, intermediária ou alta probabilidade de TEP. Falando do paciente com baixa probabilidade de TEP, qual é o principal exame que eu vou pedir para ele? O primeiro exame vai ser o dedímero. Então, pacientes de baixa probabilidade, o primeiro exame vai ser o dedímero. O dedímero vindo positivo, eu vou continuar a minha investigação para o TEP, mas agora procurando os principais diagnósticos diferenciais, como a gente comentou no slide passado. Esses exames dos diagnósticos diferenciais vindo inespecíficos, eu vou insistir no meu diagnóstico pedindo uma angiotomografia de tórax para ver se eu consigo diagnosticar esse TEP. Agora, se o dedímero vier negativo lá atrás, eu paro a minha investigação aí, porque eu sei que não é TEP, ok? Beleza. E no paciente com intermediária probabilidade ou alta probabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou começar
tirando, né, os principais diagnósticos diferenciais. Então, vou solicitar os exames para os diagnósticos diferenciais, por exemplo, eletro, raio-x, como a gente comentou. Esses exames vindo inespecíficos, eu vou insistir no meu diagnóstico. Aí, se o paciente for intermediário, eu vou pedir o dedímero e depois um TC de tórax, se esse dedímero vier positivo. Agora, se o paciente for de alta probabilidade e eu tiver excluído meus diagnósticos diferenciais, eu vou direto fazer, né, um anti-TC de tórax nesse paciente, ok? E agora a gente tem que lembrar uma coisa, o dedímero é um bom exame para excluir o TEP, não para confirmar. Por isso que a gente insiste no diagnóstico depois que esse dedímero vai ser positivo, tá? E a gente também tem que lembrar que esse dedímero ele pode dar muito falso positivo. Então, se o paciente tiver um histórico de câncer ativo, se ele tiver passado por cirurgia recentemente, ele ter tido um trauma recentemente, uma infecção, se esse dedímero vier positivo, a gente vai desconfiar desse valor, tá bom? Ok, é TEP. Mas o que eu faço agora? Bem, depois do diagnóstico, a gente tem que ver. Esse paciente está instável. Se esse paciente estiver instável, ou seja, com uma pressão arterial sistólica menor do que 90, ou uma redução da sistólica maior do que 40, acima de 15 minutos, sem ser por conta de outra causa, né? Eu vou tratar esse paciente imediatamente. Ou seja, instabilidade, eu trato. Agora, o paciente que está estável, eu vou subestratificar esse paciente com os pós-testes. No caso, o principal pós-teste é o chamado PESI, Pulmonary Embolism Severity Index. E esse pós-teste vai estratificar o paciente em dois braços. Aquele paciente que eu vou ter que internar e vigiar, ou aquele paciente que eu vou poder mandar para casa e fazer o tratamento ambulatorial. Então, só a nível de conhecimento, aquele paciente que eu vou considerar um tratamento ambulatorial, aquele paciente PESI 1 e 2. Agora, aquele paciente que eu vou internar é paciente PESI 3 a 5. E nesse paciente PESI 3 a 5, que está estável, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o eco transtorácico e também dosar o BNP. Se apenas um desses exames vier alterado, esse paciente é substratificado como um risco de morte intermediário baixo. Agora, se tiver os dois exames alterados, ou seja, o eco transtorácico e o BNP, ele tem um risco de morte intermediário alto, ok? E esses pacientes eu vou ter que deixar ele internado no hospital e vigiar ele de perto. Em relação aos resultados parciais dos exames pedidos para o nosso paciente, temos o eletrocardiograma mostrando uma taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal é a principal alteração eletrocardiográfica, né, encontrada nos pacientes com TEP, então está corroborando com a nossa ideia. No raio-x de tórax, a gente vê a dilatação da artéria pulmonar, ou seja, o sinal de Pala, e isso corrobora com a ideia de hipertensão pulmonar que a gente tinha suspeitado inicialmente. A gente vê um paciente com BNP elevado e com eco transtorácico sem alterações, ou seja, naquela substratificação do paciente do PESI, ele seria um PESI 3 a 5, mas seria um paciente com risco intermediário baixo de morte em 30 dias, ok? Além disso, a gente vê uma TC de tórax, né, uma tomografia de tórax, com uma falha de preenchimento dos vasos pulmonares e da subclávia esquerda. Ou seja, a gente diagnosticou o TEP pela falha dos preenchimentos dos vasos pulmonares e ainda assim uma TVP, uma trombose venosa profunda de subclávia esquerda, de membro superior esquerdo. E isso justifica pra gente esse edema assimétrico desse paciente e também a turgência jugular patológica fixa à esquerda, tá bom? Só que a gente tem que ter em mente uma coisa, esses casos de trombose venosa são incomuns no membro superior, né? No caso, se o paciente tivesse algum histórico de cateterismo venoso profundo, a gente até poderia justificar, mas esse paciente possui os únicos fatores de risco, né, seriam o diabetes e a hipertensão. Então, a gente vai ter que pesquisar condições hematológicas como trombofilia ou condições autoimunes, né? Ainda que esse paciente tenha uma idade, né, já avançada, não corroborando com essa ideia, mas ainda assim a gente vai insistir e poderia solicitar esses exames, ok? Em relação ao manejo terapêutico do paciente com TEP, temos que ter em mente que o paciente instável ele vai ter um tratamento de suporte hemodinâmico e ventilatório, anticoagulação e trombólise. Agora, aquele paciente estável vai depender. Se for um paciente PESI 1 ou 2, eu vou fazer um tratamento ambulatorial com anticoagulação. Óbvio, sempre analisando o contexto desse paciente. Agora, o paciente PESI 3 a 5, eu vou internar esse paciente, fazer avaliações frequentes para ele e anticoagulá-lo. Agora, se esse paciente PESI 3 a 5 evoluir bem, eu posso considerar até mesmo um ambulatório para ele com anticoagulação. Agora, se ele instabilizar, eu vou trombolizar esse paciente.
Em relação ao TVP, especificamente, a gente pode fazer um tratamento ambulatorial com anticoagulação. Lembrando que tem aquelas medidas não farmacológicas de prevenção, né? Que a gente pode fazer a meia, né, de compressão e também a compressão pneumática. Em relação à anticoagulação do paciente com TEP, a gente tem que ter em mente uma coisa. Se no meu pré-teste esse paciente for intermediário ou alto, eu já posso começar a anticoagular esse paciente antes mesmo do diagnóstico definitivo. Agora, tem algumas sugestões. Se esse paciente for instável, eu posso fazer a anticoagulação com a heparina não fracionada. Agora, se ele estiver estável, mas tiver aquele eco e BNP anormais, eu posso fazer a heparina de baixo peso molecular ou Fondaparinux. Agora, se ele estiver estável e esses exames como o eco e o BNP estiver normais, eu posso fazer a heparina de baixo peso molecular ou Fondaparinux, mais a varfarina ou os novos anticoagulantes orais, ok? Em relação ao TVP, eu tenho duas opções. Eu posso fazer a heparina de baixo peso molecular mais a varfarina, ok? E se esse paciente tiver alguma contraindicação aos anticoagulantes, né, e alto risco de sangramento ou recorrência, eu posso colocar nele aquele filtro de V-cavo inferior. Falaremos agora brevemente sobre a terapia trombolítica para o TEP. Lembrando que essa terapia não é usada para o TVP, uma vez que a maioria dos pacientes tem uma evolução favorável e sem complicações. Para trombolizar no paciente, devemos ter em mente que é necessário descartar as contraindicações. Caso contrário, a embolectomia cirúrgica ou cateterismo percutâneo é muito bem-vindo. E as opções trombolíticas são quais? Ativador de plasminogênio tecidual, streptokinase e a tecnoteplase. Lembrando que a infusão desses trombolíticos é sempre periférica. E no caso, do maior benefício do trombolítico, ocorre qual tempo? Ocorre principalmente dentro de 48 horas, mas a gente pode pensar em realizar esse tratamento em até 14 dias, dependendo do caso e do início dos sintomas. Então, você anticoagularia o nosso paciente e como você faria? E a trombólise, você administraria esse medicamento? Lembre-se que o paciente está estável e possui apenas o BNP elevado, e não o eco alterado, né? Então ele seria um paciente PESE intermediário baixo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e curtam a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. E se inscrevam no nosso canal do YouTube. Até a próxima!